Olá, boa noite. Eu sou o Dr. Osmar Colás, sou médico, sou ginecologista, mas também sou coordenador do grupo de estudos de hipnose da Unifesp já há 21 anos e sou ex-presidente da Associação Brasileira de Hipnose. Eu hoje vou apresentar para vocês um tema que, na realidade, é um tema básico que, a meu ver, todo hipnólogo deveria ter conhecimento dessas bases que nós vamos apresentar, que é exatamente as bases de como nós fazemos o gerenciamento ou a modulação do sistema nervoso vegetativo, do sistema neurovegetativo. Então, eu vou começar a projeção e eu quero apresentar para vocês, começar trazendo para vocês aqui o nosso tema, que será os princípios de Kretschmer, como se faz a modulação neurovegetativa e, por conseguinte, o gerenciamento psicofisiológico. Nessa reunião, nesse papo que nós vamos ter agora, vai ser focado especificamente nos princípios de Kretschmer e a importância dele na modulação neurovegetativa e como nós podemos usar estes conhecimentos no gerenciamento psicofisiológico, principalmente do estresse, de ansiedade e outras situações de doenças psicossomáticas, né? Então, vamos em frente. Gerenciamento psicofisiológico. Nós devemos, quando a gente fala de gerenciamento psicofisiológico, nós devemos nos remeter a Ernest Kretschmer. Kretschmer foi um neurologista e psiquiatra, um neuropsiquiatra da Universidade de Tübingen, na Alemanha. E o Kretschmer, ele se notabilizou, principalmente, foi muito conhecido, por ele estudar a biotipologia humana. Ele caracterizou o tipo longilíneo, brevilíneo e normolíneo, né? E caracterizava, dependendo da biotipologia, algum grupo de patologias. Mas dentro dos estudos de Kretschmer, ele apresentou um trabalho que não aparece tanto, mas é interessante a gente perceber, e vocês vão perceber hoje, a importância desse trabalho que ele fez, né? E publicado nesse livro que está aqui em cima, um livro bem antigo, 1932, Medicina Psicossomática, Psicoterapia e Medicina Psicossomática, né? Eu tenho a tradução, aqui está a versão em inglês dele, mas eu fiz a tradução para ficar mais fácil que nós possamos entender, né? Medicina Psicossomática e Psicoterapia. Então, ele chamava, né, os chamamos de princípio básico, por isso que eu estou pondo princípios de Kretschmer, né? E sobre esses métodos, da maneira como esses métodos de treinamento, quer dizer, era um treinamento para trabalhar com psicoterapias e medicina psicossomática. E ele chamava, ele dizia que esses métodos eram importantes na regulação induzida do tônus, um tônus biológico, né? Em geral, vamos chamar de um tônus biológico. E ele via que para a gente caracterizar esse tônus biológico, ele dizia que tinha um tônus interno e um tônus externo. O tônus biológico interno era principalmente o neurovegetativo e o tônus neuropsíquico. E o tônus externo era o tônus neuromuscular, tá certo? E dessa forma, ele criou esse seguinte princípio, que ele determinou desta maneira aqui. O tônus geral, é regulado na musculatura voluntária, então tem um tônus muscular. No sistema nervoso
autonômico, no sistema neurovegetativo. Então, temos um tônus neurovegetativo. E na expressão afetiva, ou neuropsíquico ou psicoemocional. De tal forma que cada um desses campos depende um do outro. E eles estão ligados diretamente. Né? Quer dizer, se um sobe, o outro sobe. Se um desce, todos descem. Então, quer dizer, essa ligação foi o princípio de Kretschmann, que ele delineou esses três tons. Né? E por que isso é importante? Isso é importante porque, quando nós vamos estudar a modulação do sistema neurovegetativo, nós podemos perceber que, segundo os princípios de Kretschmann, nós temos uma tensão neuromuscular. Essa tensão neuromuscular, que está ligada diretamente ao nosso sistema muscular, né, o músculo esquelético, tá? Ela está ligada, existe uma tensão nesse músculo, e essa tensão está ligada diretamente ao que a gente chama de tensão neurovegetativa, que é a tensão, a modulação simpático-parasimpática. Tanto a tensão neuromuscular como a neurovegetativa, as duas, estão diretamente ligadas e determinantes de uma tensão neuropsíquica ou psicoemocional. De tal forma que, se nós temos uma elevação na tensão neuromuscular, nós temos uma elevação na tensão neurovegetativa. E se aumentamos a tensão neurovegetativa, aumentamos a tensão neuropsíquica. Bom, tensão neuromuscular é a musculatura esquelética. Quando nós fazemos um relaxamento, se nós diminuímos a tensão neuromuscular, nós criamos um relaxamento intenso, isso leva a uma diminuição da tensão neurovegetativa. É importante aqui a gente parar um pouquinho e interpretar o que é a tensão neurovegetativa. Nós sabemos que o nosso sistema neurovegetativo basicamente é gerido pelo grupo de sistema chamado simpático e o sistema parasimpático. O sistema simpático é aquele sistema que nos prepara para a luta ou fuga, ou para o enfrentamento das atividades diárias, que a gente tem que andar rápido, muitas vezes resolver coisas, discutir alguma situação específica. Então, o sistema simpático é que nos prepara para essa atividade. E o sistema parasimpático é um sistema frenador, de tal forma que, se nós quisermos estudar direitinho isso, nós podemos ver nesse diapositivo, onde aqui nós temos o sistema parasimpático do lado esquerdo e o sistema simpático. O sistema simpático ele é ligado a gânglios, são os gânglios simpáticos, né? E esses gânglios, o que o sistema simpático faz? Como nós já falamos, ele nos prepara para a luta ou fuga. Né? Então, por exemplo, nós temos uma dilatação pupilar. Por que essa dilatação pupilar? Para que nós possamos enxergar melhor diante de uma situação estressante. Nós inibimos a salivação, por isso que quando estamos muito ansiosos, muito agitados, ficamos com a boca seca. Ele relaxa os brônquios. Por que relaxa os brônquios? Porque com o relaxamento dos brônquios, ele permite uma maior aporte de ar e de oxigênio, então melhora, facilita essas trocas de oxigênio, melhora a oxigenação corporal. Ele acelera os batimentos cardíacos. Então o sistema simpático é aquele que acelera os batimentos cardíacos, te preparando para entrar numa luta, numa corrida, numa fuga, numa discussão. Né? Por isso que nós temos aquelas taquicardias reacionárias. Ele inibe a atividade de estômago e pâncreas, ou seja, ele inibe a produção de suco gástrico, a função pancreática. Por quê? Porque são funções digestivas que normalmente devem ser feitas em momentos de repouso. Né? Da mesma maneira que ele estimula pelo fígado a liberação de glicose. Para quê? Para que a pessoa tenha mais energia numa eventual luta ou fuga, numa situação de precisar maior gasto energético. Estimula a produção de adrenalina e noradrenalina, que na realidade, tanto a adrenalina como a noradrenalina são os responsáveis pelo aumento dos batimentos cardíacos. Né? Ele relaxa a bexiga, ou seja,
numa hora de luta ou fuga, não é hora da bexiga ficar se contraindo e avisando alguém que quer urinar, que quer parar para urinar. Não, não é este o momento. Então, ele relaxa aquela bexiga para que ela não incomode nesse momento importante de luta ou fuga. E promove a ejaculação em efeito secundário. Tá? Agora, e o que o sistema parasimpático faz? O sistema parasimpático, ao contrário do sistema simpático, é um sistema do relaxamento, do conforto, de baixar a ansiedade, baixar a atividade. Então, o sistema parasimpático, ele contrai, não é que ele contrai a pupila. Na realidade, quando você relaxa, quando você solta seus olhos, a sua pupila naturalmente fecha. Então, ela volta, ela relaxada, ela se fecha. Ele estimula a salivação. Por quê? Porque durante um período de repouso, ou quando nós vamos nos alimentar, teoricamente a gente tem que diminuir a atividade simpática para que a gente possa fazer uma boa mastigação, uma boa digestão, né? Aqueles momentos de digestão pós-prandial. Então ele estimula a salivação, ele diminui os batimentos cardíacos. Se você está em repouso, você não precisa de batimento cardíaco acelerado. Contrai os brônquios, ou seja, ele volta, faz com que seus brônquios voltem a ter o diâmetro normal. Ele estimula a atividade do estômago e do pâncreas, ou seja, estimula a liberação de hormônios digestivos. Ele estimula a vesícula biliar a liberar o quê? A liberar a bile, que é muito importante na digestão. Ele contrai a bexiga. Nesse momento de relaxamento é hora de avisar, estou com a bexiga cheia, vamos esvaziá-la. E promove a ereção aqui, principalmente aquela ereção da madrugada, né? Que é aquela ereção noturna que é comum, e isso é uma atividade do sistema parasimpático, já que quando nós estamos dormindo, nós estamos vagotônico. O sistema vagal é um sistema é um grupo de nervos do sistema parasimpático. Bom, e o que isso importa? Isso importa o seguinte, quando nós diminuímos o tônus simpático para relaxar, por exemplo, tá? Quando nós temos uma diminuição do tônus simpático, nós temos uma série de efeitos benéficos. Então, quando eu ou estimulo o meu sistema parasimpático, o sistema simpático e parasimpático, eles agem se modulando. Quando o simpático está muito alto, o parasimpático está relaxado. Quando você estimula o parasimpático, ele abaixa o simpático. Então, esses dois eles se equilibram, é como se fosse uma gangorra. Numa hora de luta ou fuga, eu preciso inibir o meu parasimpático e estimular o meu simpático. Na hora que eu quero pós-almoço ou que eu quero dormir, eu vou diminuir minha atividade simpática e vou aumentar meu sistema parasimpático. Então, essa gangorra é o que a gente chama modulação simpática parasimpática. Bom, quando nós diminuímos o tônus simpático, tá certo? Para relaxar, por exemplo, o pós-prandial, na hora do almoço, né? Na hora da janta, a diminuição do tônus simpático leva a alguns efeitos para o nosso corpo. Então, ela leva a diminuição, por exemplo, da pressão arterial. Então, os hipertensos se beneficiam. Ela leva a diminuição da frequência respiratória, diminuição da frequência cardíaca, diminui os batimentos cardíacos, diminui a respiração. O ansioso que respira rápido, ele vai respirar mais calmo, a frequência cardíaca diminui. Ele diminui a liberação do cortisol, da adrenalina e noradrenalina, são hormônios produzidos pelas suprarrenais. Tá? O cortisol é o hormônio do estresse, né? A adrenalina e noradrenalina que são os hormônios estimuladores do batimento cardíaco, para que nós possamos nos preparar para uma luta ou fuga. A diminuição de força da contração uterina, quer dizer, a diminuição do tônus simpático diminui a força da contração cardíaca. Isso faz com que você tenha uma contração menos intensa, você gaste menos energia, tá certo? Você tem menos pressão arterial sendo jogada abruptamente no sistema vascular, tá certo? Você tem uma vasodilatação durante o estado de relaxamento, a diminuição do sistema simpático, você tem uma vasodilatação, os vasos sanguíneos se dilatam,
mais facilmente. Isso faz com que diminua a resistência periférica. O vaso sanguíneo mais relaxado diminui a resistência periférica e isso facilita uma circulação. Você diminui a glicemia. Por quê? Porque como você está relaxado, o seu fígado entende que você não precisa produzir muita glicose para usar como energia. E você diminui a agregação plaquetária. O que é? As plaquetas servem para parar pequenos sangramentos ou coagular os vasos que foram rebentados. Num momento de luta ou fuga, que você tem muita atividade muscular, a gente costuma ter microfraturas de vasos. E esses vasos precisam ser imediatamente bloqueados. Então, nós temos uma agregação plaquetária maior, que a plaqueta vai ali e tampa aquele buraquinho que rompeu, aquele vaso sanguíneo pequeno que rompeu. Tá? No tônus uterino, no tônus simpático diminuído, né, você não precisa nada disso. Por quê? Porque como você está relaxado, você está sem muito impacto, você não está tendo tanta agressão aos seus vasos sanguíneos e, portanto, a sua agregação plaquetária pode ser menor. Isso também está ligado à síndrome metabólica, não é verdade? A diminuição da contração do esfíncter anal. Quer dizer, quando nós diminuímos o tônus simpático, o esfíncter anal se relaxa mais facilmente. Né? Durante uma situação de luta ou fuga, não é adequado que as pessoas tenham um relaxamento anal. Senão a pessoa poderia estar perdendo fezes enquanto está correndo, por exemplo. Isso é impraticável. Então, na realidade, o tônus simpático, quando ele está aumentado, ele aumenta a contração retal. Quando ele está diminuído, você relaxa o esfíncter anal. Por isso que algumas pessoas que têm dificuldade para evacuar fazem uma prática de relaxamento e fica mais fácil ela conseguir relaxar e evacuar. Diminuição de retenção de água e sal. Ou seja, como você tem uma maior circulação, uma vasodilatação, aumenta a circulação renal, então você elimina mais água e mais sal pelo rim. Diminuição da contração do intestino grosso. Nós sabemos, por exemplo, o colo irritável. A pessoa que é muito ansiosa cronicamente, ela tem o síndrome do colo irritável, aquele intestino grosso que é hiperativo, que contrai toda hora, dói, dá cólica. Quando você faz uma diminuição do seu tônus simpático, você tem diminuição das contrações do intestino grosso. Isso faz com que aquela sensação de dor abdominal e de cólon muito ativo, querendo evacuar toda hora, seja diminuída. Paralelamente a isso, quando nós diminuímos o tônus simpático, nós temos aumento da filtração glomerular renal. Nós temos aumento da secreção de insulina. Nós temos aumento da salivação, aumento da estimulação do intestino delgado. Ou seja, quando a pessoa está muito ansiosa, o intestino delgado, o intestino fino, ele praticamente para de funcionar. Ele fica parado. Isso dá aquela sensação de empachamento. Enquanto o intestino grosso está mais ativo. Quando a gente diminui o tônus simpático, esse efeito se inverte. Ou seja, o intestino delgado começa a funcionar, porque ele faz parte da digestão, e o intestino grosso diminui a sua atividade. Por isso que a gente tem diminuição da distensão abdominal. E, ao mesmo tempo, nós temos um aumento da eliminação de urina pela bexiga, já que aumentou o fluxo renal e aumentou também a filtração de água e sal. Ou seja, nós podemos ver por aqui que esse sistema, essa modulação do sistema simpático parasimpático, ela é muito importante e numa gama muito grande, aqui eu falei apenas algumas, mas uma gama muito grande de sintomas que são considerados sintomas psicossomáticos. E é por isso que o Kretschmann, na época, ele trabalhou com esta técnica de modificando o sistema neurovegetativo, modulando o que alguns chamaram mais tardiamente de tritônus de Kretschmann, os 3 tônus, neuromuscular, neurovegetativo e psicoemocional. Modulando esses 3 tônus, você conseguia diminuir muitos sintomas psicossomáticos. Essa era a ideia do Kretschmann
e que é verdadeira e factível de ser revista até hoje. Então, aqui nós temos que a regulação do tônus neurovegetativo, segundo Kretschmann, o que alguns chamaram teoria do tritônus de Kretschmann, não foi Kretschmann que deu esse nome, na realidade, ninguém sabe quem chamou de teoria do tritônus, né? Mas essa teoria postula, então, que se nós diminuímos o tônus neuromuscular, nós temos uma diminuição do tônus neurovegetativo, com todas aquelas vantagens que nós acabamos de ver agora, e, paralelamente, nós temos a diminuição do tônus neuropsíquico. E com essa diminuição do tônus neuropsíquico, nós temos um outro grupo de vantagens intensas. Por exemplo, nós temos, como nós podemos ver aqui nesse diagrama, diminuição da ansiedade, diminuição do estresse, diminuição da irritabilidade, a pessoa fica menos irritada, aumento da tolerância à dor, a outros sintomas, a provocações, uma série de situações. Nós temos diminuição do senso crítico, nós ficamos mais light, nós ficamos mais acessíveis, o nosso sistema crítico não é tão chato, não fica tão irritável, a gente não fica tão chato. Nós temos um aumento da nossa capacidade de atenção e de foco de atenção. Daí isso é muito bom quando a gente está estudando. E nós temos aumento da capacidade de memorização. Isso são apenas alguns benefícios. Mas então nós podemos ver que quando nós temos diminuição do tônus neuromuscular, que leva ao relaxamento muscular, nós temos uma diminuição do tônus neurovegetativo, que é a diminuição do tônus simpático, que leva a todos esses benefícios: diminuição da frequência cardíaca, frequência respiratória, diminuição da pressão arterial, aumento da função renal, aumento de secreções glandulares, diminuição do movimento do intestino delgado e aumento do grosso. E temos, ao mesmo tempo, a diminuição do tônus psicoemocional, que é a diminuição da ansiedade, diminuição do estresse, diminuição da irritabilidade, aumento da capacidade de tolerar coisas, inclusive dor, diminuição da nossa crítica. Por isso que fica mais fácil, inclusive, o uso da hipnose, né? Quando a pessoa está relaxada, por isso que muitos preferem fazer uma técnica de relaxamento inicialmente. Aumenta a capacidade de atenção, focalização de atenção, que também é importante na hipnose, e aumenta a capacidade de memorização. Ou seja, por aqui nós podemos ver que toda esta fisiologia, que é a fisiologia humana, normal, natural, que Kretschmann delineou, tá certo? Ainda hoje ela é válida principalmente quando nós queremos lidar com o gerenciamento do estresse. Então, aqui nós podemos ver o seguinte: esse slide, eu repito ele, mas na realidade ele serve para quando nós fazemos o preparo das gestantes, né? No preparo das gestantes. Porque no preparo das gestantes, todo esse ciclo é verdadeiro, ele continua sendo válido, mas nós temos, dentro da diminuição do tônus simpático, nós temos um fator muito importante, que é o aumento da coordenação das contrações uterinas. As contrações uterinas, todos nós sabemos, né, que é mais comum as mulheres aparentemente entrarem em trabalho de parto à noite, né? Elas têm mais aquelas contrações de pré-parto à noite. Por quê? Porque é quando elas estão parasimpático-tônicas ou vagotônicas, e o sistema simpático está menos ativo. Ou seja, parece que existe um aumento dessa coordenação da contratividade uterina nos momentos onde o sistema simpático está mais inibido, né? Então, eu costumo usar esse slide apenas quando a gente está falando com grávidas, preparando as grávidas. Então, esse aumento da coordenação das contrações uterinas é muito importante. Aumento da tolerância à dor, aumento da diminuição da crítica, né? Como vocês podem saber, quer dizer, durante o trabalho de parto, o paciente passa por uma série de queixas, uma série de sintomas desagradáveis, e com isso, ela tem com a diminuição da crítica, ela tem menos chance de desistir do trabalho de parto normal.
E o que é interessante? O que nós precisamos para fazer com que essa teoria do Plutão funcione? Nós precisamos fazer o que nós chamamos de realmente o que são as práticas psicofisiológicas. Entre as práticas psicofisiológicas, para a diminuição do tônus neuromuscular, nós relaxamos. Precisamos aprender a relaxar. Para a diminuição do tônus neurovegetativo é respirar. Aqui, principalmente, a respiração abdominal. Todos sabem que uma respiração abdominal, o nosso diafragma está diretamente ligado ao nervo frênico, que é um ramo do nervo vago, que é parasimpático. Então, quando nós fazemos uma respiração abdominal, preferentemente abdominal, essa respiração estimula muito intensamente o sistema parasimpático e bloqueia o simpático, ou seja, ela diminui a frequência cardíaca, a frequência respiratória, todos aqueles efeitos que vocês viram que se sucedem com a diminuição do sistema simpático. E quando nós conseguimos relaxar e respirar, nós temos como nós podemos fazer para diminuir o nosso tônus neuropsíquico? Contemplar. O que é contemplar? São aquelas técnicas contemplativas, são aquelas técnicas que, na realidade, fazem com que a nossa mente se descanse, se desligue do meio, né? Então, aqui nesse último slide, eu vou apresentar para vocês as técnicas, que são as técnicas mais importantes para a modulação psicofisiológica do sistema simpático parasimpático. Então, nós temos entre elas a técnica de relaxamento, e a gente tem basicamente 3 técnicas. Eu não é o escopo desse bate-papo falar para vocês, né, de todas as técnicas, mas quem trabalha na área já conhece bem, tanto na medicina comportamental como com hipnose, hipnoterapia, já conhecem sobejamente as técnicas de relaxamento, que as 3 mais comuns, mais conhecidas são a relaxamento progressivo de Jacobson, que é um condicionamento, a resposta de relaxamento de Benson, que é uma técnica rápida, um condicionamento também rápido, né, para você relaxar rapidamente, e o treinamento autógeno de Schultz, que nada mais é do que uma auto-hipnose. Auto-hipnose por quê? Porque ela é uma técnica de relaxamento entremeada com sugestões. Sugestão de calor, sugestão de peso, sugestão de relaxamento. Ou seja, isso faz com que esse treinamento autógeno de Schultz seja reconhecido como uma prática de auto-hipnose. Dentre as técnicas de respiração abdominal, nós temos a respiração abdominal exclusiva, que é aquela que a pessoa não mexe a parte superior do tórax, respira só pelo abdômen, então a respiração abdominal pura. E eu quero aqui chamar a atenção que uma respiração abdominal pura, ela é uma respiração para urgência. Por exemplo, para você controlar uma síndrome de pânico, uma fobia muito intensa, uma crise de ansiedade muito intensa. Porque a técnica da respiração abdominal, exclusivamente abdominal, as pessoas, se ficarem fazendo 10, 15 vezes, elas começam a ter uma certa tontura, um pouco de perda da consciência, e elas muitas vezes elas começam a fazer a contagem e perdem na contagem. Por quê? Porque essa é uma técnica que deve ser usada por volta de 5, 6 respirações abdominais exclusivas na hora de um síndrome de pânico, por exemplo, ou de uma ansiedade grave, e logo depois ela deve ser seguida do que a gente chama a tóraco-abdominal. A respiração abdominal, tóraco-abdominal, ela é diferente, porque ela permite que você expanda o tórax e o abdômen, mas é muito importante o movimento abdominal. Por quê? Porque somente com a expansão e contração do abdômen durante essas respirações, nós estimulamos o sistema parasimpático.
E aí nós podemos obter todos aqueles efeitos que nós já mostramos naquele slide do sistema neurovegetativo. E, por fim, as técnicas contemplativas. Quais são as técnicas contemplativas que nós temos? Nós temos a meditação, que é um foco atencional estático. Nós temos o mindfulness, que é um foco atencional no aqui e agora. E nós temos a auto-hipnose neutra. A auto-hipnose neutra é aquela auto-hipnose que é só para relaxamento. Então, é aquela auto-hipnose onde a pessoa começa respirando, ela faz uma técnica de relaxamento, e depois que ela relaxou, ela vai meditar, vai focar a atenção. Pode ser no foco aqui agora, pode ser no foco da meditação também, qualquer, né, posição, som, imagem, sem problema. Então, ela respira, relaxa e depois passa a contemplar, passa a meditar. Então, esta seria a técnica mais efetiva para gerenciamento do sistema simpático parasimpático. A auto-hipnose neutra, que nós chamamos só para relaxamento, ela respira, relaxa e contempla. Ela contempla todas as outras técnicas, ela complementa e ela se associa a todas as outras. Dessa maneira, isso aqui é apenas uma lembrança para que todos tenham, guardem esses conceitos, que esses conceitos são muito importantes no gerenciamento de qualquer estado de ansiedade. Né? Eu gostaria de agradecer e terminar esse nosso bate-papo por aqui. Muito obrigado, boa noite. Boa noite.